Na continuidade das entrevistas que temos vindo a fazer aos presidentes das comissões políticas e ao Presidente da Câmara, Bernardino Soares, hoje temos connosco o Ricardo Andrade, Presidente do PSD Loures, Presidente da Comissão Política, e desde já agradeço a sua disponibilidade e estar connosco. Fazia parte de um conjunto de entrevistas que nós procuramos com os líderes dos principais partidos de Loures, dos mais representativos, e sobretudo falarmos sobre o que foi este mandato, este primeiro ano. Em termos gerais, como vê este primeiro ano de mandato do atual Executivo da Câmara Municipal de Loures? Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer, e eu gostaria de agradecer em nome do PSD à Loures TV, não só esta oportunidade que nos dá de transmitirmos a nossa perspectiva de uma forma franca e honesta, mas também o trabalho que têm feito em Loures, em prol de Loures e no acompanhamento dos eventos, não só os eventos camarários, mas dos eventos das várias forças políticas e das várias instituições do Conselho, porque julgamos que sem uma comunicação social forte é difícil haver uma verdadeira democracia no Conselho de Loures e é difícil haver uma verdadeira transmissão daquilo que são as ideias de que cada um tem para o Conselho de Loures e que julgo que é isso que nos traz, este amor ao Conselho de Loures. Quanto a este primeiro mandato, este primeiro ano do mandato, é um primeiro ano de muita responsabilidade, é um primeiro ano de um grande esforço e de um grande trabalho por cortar com aquilo que consideramos que foram alguns maus hábitos do passado. É um primeiro ano de uma nova equipa, de uma equipa diferente daquilo que o Conselho estava habituado, de uma equipa com responsabilidades da CDU e da coligação Loures Sabe Mudar, em que o Partido Social Democrata é o partido que tem mais força, é o partido mais representado, e é também um primeiro ano que julgamos marcado a nível do Partido Social Democrata, aqui por uma mistura entre um vereador com 28 anos de mandato numa Câmara Municipal, com uma experiência governativa muito grande, e um vereador com muito trabalho feito na sociedade civil, já com algum trabalho feito na oposição na Câmara de Loures, e que agora abraça funções executivas, transmitindo uma perspectiva que nós julgamos também importante. Portanto, para nós, este mandato também é marcado por isso. Sim, a Fernando Costa tem um departamento particularmente difícil, tem a ver com os assuntos jurídicos e pelo que sei, não vamos aprofundar, havia muita matéria para tratar, neste caso em relação ao município de Loures e em relação ao outro vereador, que agora me está a esquecer o nome, é o Nuno Botelho, é aquele que aliás eu conheço melhor, é o homem que eu melhor conheço do PSD. Mas às vezes aqueles que melhor conhecemos esquecemos mais facilmente do nome, não é? Acompanhámos algumas iniciativas da parte do turismo e temos o prazer de contar com um amigo da Loures TV. Voltemos agora novamente ao município de Loures. Auditoria que tem vindo a ser efetuada, teve algumas notícias com alguns pormenores que foram dados há cerca de alguns meses e, pelo que sabemos, está para breve a publicação, em definitivo, digamos, em termos finais, do relatório final dessa auditoria. Qual é a posição do PSD de Loures relativamente a esta auditoria, a forma, o conteúdo e algumas notícias que têm sido aqui e ali vinculadas pelo município, mas que se aguarda agora o tal relatório final? António Tavares, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer uma coisa. Quando falamos de uma auditoria, existe uma forma técnica e uma parte técnica e uma hora técnica de ver essa auditoria, que é a que nos parece mais importante. Parece-nos menos importante a parte política e aquilo que os mais envolvidos nesta questão, que foi quem pediu a auditoria e que foi quem foi sujeito a essa auditoria, fizemos a auditoria ao mandato anterior, parece-nos mais importante do que tudo a parte técnica. E as conclusões que vamos tirar, que não devemos ser precipitados e não devemos ter a tentação de cair aqui numa análise precipitada. Vamos ver o que é que tecnicamente é dito acerca da auditoria e vamos analisar essa questão técnica. Quanto à parte política, nós compreendemos que o PS tenha que fazer uma defesa daquilo que foi o seu mandato
e compreendemos que quem vem de novo como a CDU e como nós, PSD, que sempre defendemos no nosso programa eleitoral que devia ser feita uma auditoria técnica, até externa, porque defendemos que devia ser feita externamente, sempre defendemos isso, respeitamos as razões que levaram a Câmara Municipal e o Presidente da Câmara a pedir primeiro uma auditoria interna, mas julgamos e não deixamos de ter essa perspectiva, nem de mudar a nossa opinião acerca disso, que uma auditoria externa tem sempre uma aura de transparência um bocadinho diferente. Agora, com calma, com muita tranquilidade, vamos esperar pela parte técnica da auditoria, pelas conclusões técnicas da auditoria, e aí veremos quem tem mais ou menos a dizer acerca dessa auditoria. Portanto, o PSD reserva-se para o relatório final e só aí vai tomar uma posição pública, é isso? O PSD, naturalmente, tem e sempre teve uma perspectiva de responsabilidade. Não é por, eventualmente, alguns dos seus líderes serem os mais jovens que perdem aquilo que é a imagem do PSD e que nós gostamos muito e que achamos que é a forma certa de estar na política, que é uma imagem, uma ideia de responsabilidade. E por isso esperamos pelas conclusões técnicas finais para depois poder conversar. Fomos deixando a CDU dizer o que acha que deve dizer acerca da auditoria e o PS dizer o que deve dizer acerca da auditoria. Nós, na nossa perspectiva, quando tivermos a parte técnica bem ciente, faremos as nossas análises. Claro que não nos esqueçamos de uma coisa. Há algumas questões que têm vindo a lume nestas primeiras conclusões da auditoria que não são diferentes de alguns problemas que nós levantámos no passado. Portanto, não o vamos esconder. Agora, é de responsabilidade extrema falar disso no momento certo, com o processo terminado. Portanto, por aquilo que ouço, quero depreender que, se calhar, não vai ser assim uma coisa tão... Não vai ser assim uma bomba o relatório da auditoria, porque, se calhar, há aqui alguma exploração política e as coisas, na prática, Tavares, repare, se calhar não são assim tão graves, é isso? Se eu soubesse do resultado da auditoria, ela não era uma auditoria verdadeiramente isenta. Portanto, tudo o que se possa falar de auditoria, eu logicamente não vou comentar, porque não tenho na minha mão, como com certeza ninguém tem nesta altura, o parecer final da auditoria técnica. Fica prometido que nessa altura gostaríamos de ouvir e o PSD uma posição pública. Obviamente. Do PSD e dos outros, mas claro, caso, obviamente. estamos a falar consigo. Guardamos lá para essa altura. De qualquer maneira, em relação à dívida que o Partido Socialista deixou, obviamente que nós já ouvimos o responsável do PS, esta é a terceira entrevista, já ouvimos Bernardino Soares, mas gostava de ouvir a sua opinião. O PS deixou uma dívida de umas dezenas de milhões. Qual é o comentário que isso lhe merece? Repara, António Tavares, nós falando de uma forma responsável, temos sempre que ver, quando falamos em dívida, há uma parte pior da dívida e há uma parte menos má da dívida. A dívida que é investimento? Aquela parte da dívida que é assumida como investimento e que é positiva, digamos assim, para os municípios, que eu queria ouvir. Essa parte da dívida não pode ser vista da mesma forma que a outra. E nós nunca escondemos que o PS fez, também com verbas fora do município, um investimento no parque escolar e um investimento na área social que nunca nos devemos esquecer, que não foi investimento único e exclusivo do município de Loures, que teve também investimento governamental e que muito dele foi também em governos do PSD. Mas, como estava a dizer, a parte da dívida menos má, por assim dizer, não podemos esconder. Agora, o que nós não podemos concordar é quando as dívidas são contraídas muito junto a anos de eleições, quando as dívidas são contraídas com perspectivas eleitoralistas, quando as dívidas são contraídas e não se diz quando se contrai a dívida especificamente para que é que a dívida vai servir, isso é que nós censuramos, isso é que nós achamos que não é válido. E olhando para aquilo que foram os empréstimos pedidos e para a dívida assumida nos últimos anos da governação socialista, nós vemos o que é que se passou. Portanto, essa é a parte com que nós não concordamos. E não podemos nunca concordar, ocorra isto em municípios do Partido Socialista, do Partido Comunista ou municípios liderados pelo Partido Social Democrata. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas para aquilo que é a gestão. E isso nós sempre defendemos.
Portanto, despesa de investimento, sim, não é despesa, ao fim e ao cabo é o investimento. A outro tipo de despesa, já não. Mas isso acho que é geral. Os anos eleitorais são sempre problemáticos. Mas, mas deixe-me só dar aqui uma nota. O atual vereador da Câmara de Louros, ex-presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Fernando Costa, dizia sempre, quando estava nas Caldas da Rainha, que as eleições se preparam exatamente no dia a seguir a se ganharem, que se preparam as próximas, ou no dia a seguir a se passar por um ato eleitoral, é que se preparam as próximas eleições. Por isso não devia haver tanta necessidade, como nunca houve, por exemplo, nas Caldas da Rainha, de concentrar para os últimos anos, ou como outros municípios, para os últimos anos, muita despesa e muito investimento e muito eleitoralismo. Portanto, isso, volto a dizer que o PSD fala por si, com os seus pergaminhos, até no Conselho de Louros. Ainda sobre este assunto, ao fim e ao cabo, hoje, na reunião de Câmara, vai, digamos, a votação, um empréstimo de 12 milhões que o município de Louros vai contrair, em princípio será aprovado. Tem conhecimento deste empréstimo, obviamente. Qual é a vossa posição do PSD? Bom, em primeiro lugar, quanto a este empréstimo, dizer uma coisa. O empréstimo já foi aprovado, o que vai é a minuta. É minuta, sim. É a minuta do empréstimo. É só para sermos específicos. Não, eu tenho ali o programa. Tenho ali os items. Não, desculpa esta pequena correção, mas é importante para quem nos ouve perceber. É a minuta que vai à aprovação, sim. Perceber efetivamente o que é que vai hoje. Este empréstimo tem um cariz muito importante. O empréstimo é específico, para áreas específicas, alocado a áreas específicas. Não há aqui qualquer tipo de falta de transparência. Ou seja, este empréstimo tem, entre outras, investimento em rede viária, em escolas, em reabilitação de centros urbanos. Portanto, é um empréstimo que é muito claro e que mesmo assim é inferior a muitos dos empréstimos contraídos no passado, que eram menos, eu não gostaria de lhes dizer menos claros, mas que eram menos específicos naquilo que iria ser a incidência. Ou seja, isto não é um empréstimo para abater em qualquer tipo de dívida ou qualquer tipo de rubricas, é um empréstimo específico porque o município precisa de investimento feito em áreas muito específicas, onde ao longo dos anos, com outras apostas que houve talvez menos apostas em outras áreas, portanto, neste momento justifica-se que o município faça a aposta nestas áreas, que são áreas fundamentais para os municípios. Particularmente em relação àquele investimento que vai ser feito na recuperação em Louros do imobilizado, portanto, dos edifícios, o que é que lhe parece? Vai constituir oportunidades de emprego? Vai, ao fim e ao cabo, mexer alguma coisa com a economia ou nem por isso? Repare, em primeiro lugar, quando falamos na parte de reabilitação dos centros urbanos, nós temos que perceber que no município se pode orgulhar de si mesmo se não se orgulhar da sua história. E os seus centros urbanos são, no caso do município de Louros, sempre e devem ser sempre um ponto de orgulho dos seus municípios e do município. Foi assim que o Conselho de Louros surgiu. Somos a gênese do Conselho e como ele surgiu, percebemos isso. Portanto, é fundamental que isso aconteça. É claro que sempre que há investimento, pretendemos que haja uma redução do desemprego, pretendemos que haja mais municípios do Conselho de Louros a trabalhar no Conselho de Louros, pretendemos, julgo sempre quem tem amor ao Conselho, pretende sempre que seja um Conselho melhor acima de tudo para quem vive cá e permitindo não só aos jovens do Conselho de Louros que não saiam do Conselho para procurar oportunidades, como também às pessoas mais idosas que continuam a ter um papel ativo no Conselho, como aquela faixa entre os mais idosos e os mais jovens, que é imensamente produtiva, a que essa faixa tenha alguma influência no futuro do seu Conselho. Em princípio, concordam em absoluto e acham que o investimento faz sentido e a verba também? Se não concordássemos nós ou o resto da Câmara Municipal com este empréstimo, com certeza ele não teria sido aprovado, como foi, por todos. Portanto, é importante perceber que há um consenso quanto a esta necessidade deste empréstimo. Voltando um bocadinho agora para um lado mais político, este acordo do PSD com a CDU, que se reflete da parte do PSD no trabalho que os dois vereadores têm vindo a fazer, um mais na parte do turismo veterinário, mas o turismo se calhar é a área mais importante, e outro na parte jurídica.
Qual é o balanço que faz neste momento dos seus vereadores, dos seus, entre aspas, vereadores do PSD? Portanto, Tavares, essa é uma pergunta muito difícil de responder em pouco tempo, mas eu vou tentar. A primeira parte é agradecer-lhe ter referido que é um acordo. E não é como outros partidos políticos e outras forças políticas do Conselho tentam dizer que é uma coligação. E é um acordo por uma razão muito específica. Porque ambas as forças, a Coligação Democrática Unitária e a Coligação Louros Sabe Mudar, a CDU, os Verdes, o PSD, o MPT, o PPM e os Independentes, quiseram sempre manter aquilo que são os seus pergaminhos, aquilo que são os seus conteúdos programáticos e aquilo que é o seu ADN. E por isso, achando ambos muito importante que o Conselho de Louros desse um passo em frente, colocaram algum partidarismo, alguma partidarite de parte em prol dos lourenços. Portanto, este acordo é muito marcado por esta importância de devolver a Câmara de Louros aos lourenços. É muito marcado pela importância de colocar a Câmara de Louros num percurso ascendente e não de degradação. É muito marcado, como disse, pelo trabalho dos vereadores, e aqui entramos nisto. Qual é que foi o trabalho dos vereadores? Acima de tudo, o trabalho dos vereadores é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de mudar alguns paradigmas e é um trabalho de devolver também ao Partido Social Democrata e ao Conselho de Louros uma ideia de responsabilidade e de responsabilização. Portanto, explicando aqui uma questão simples. No caso do vereador Fernando Costa. No caso do vereador Fernando Costa, o vereador Fernando Costa acaba por, no pelouro que tem, que parecia um pelourozinho pequenino, mas com muita responsabilidade, acaba por fazer uma coisa muito simples. Acaba por acompanhar muito de perto o que é o trabalho dos advogados, porque é um jurista de formação. Isto é sempre uma vantagem para uma área que é jurídica. Acaba por tentar responder a tudo o que estava pendente. E caberá ao vereador Fernando Costa explicar tudo o que estava pendente e que vinha da anterior Câmara Municipal de Louros, que é uma coisa profundamente inconcebível para um departamento jurídico em qualquer Câmara Municipal, em qualquer empresa, em qualquer entidade pública. Portanto, é um trabalho importante. No caso do vereador Nuno Botelho do Turismo, acontece uma coisa interessante. Acontece uma mudança do paradigma no que diz respeito à forma como se olhava para o turismo. Portanto, o turismo tem que ser olhado como o turismo em Louros, como complementar a Lisboa e não concorrencial a Lisboa, Cascais, a Sintra, Oeiras ou todos os outros. Há aqui uma questão fundamental quanto a esta questão do turismo e esta mudança de paradigma, que é a alteração que houve de postura relativamente às entidades. A Associação de Turismo de Lisboa, a Entidade Regional de Turismo. Portanto, é o nosso voltar a ter um papel nestas entidades exatamente para procurar esta complementaridade. E isto já tem tido sucessos. E porquê é que o PSD e o vereador Nuno Botelho sempre defendeu esta perspectiva? Porque, repare, enquanto não houver no Conselho de Louros certo tipo de infraestruturas criadas, certo tipo de mentalidade criada, nunca o Conselho de Louros consegue ser verdadeiramente concorrencial, nem deve ser concorrencial. Nós temos é que captar o importante na complementariedade, que faça com que nós nunca percamos a identidade do Conselho de Louros, a identidade de Saloia, a identidade rural, a identidade mesmo, aqueles centros urbanos onde habitam milhares e milhares de lourenços que vieram do Alentejo, que vieram da Beira Baixa, que vieram da Beira Interior, que vieram do sul do país, que vieram de tantos sítios, e isto é importante nunca perder isso. E só se consegue não perder isso tendo, neste momento, uma política de complementaridade no que diz respeito ao turismo. Isto, para nós, no que é o trabalho dos vereadores, é importante. Mas deixe-me só fazer aí uma correção, uma afirmação que fez relativamente ao turismo ser a parte mais importante. Mais visível, é mais... Eventualmente a mais visível do trabalho do vereador Nuno Botelho. A alteração do paradigma da unidade de serviço do veterinário municipal para uma política pró-animal, para uma política anti-abate, para uma política pró-adoção do animal, nunca deve ser colocada de parte. E porquê? Não porque hoje seja aí, não seja simpático falar sobre os direitos dos animais, mas porque, efetivamente, os animais têm uma importância fundamental
naquilo que é o desenvolvimento das crianças, que é o desenvolvimento do ser humano, e o contacto entre o homem e o animal é fundamental. Portanto, nós não devemos tratar os animais como os parentes pobres e devemos tratar os animais, nomeadamente os animais de companhia, como fundamentais. E aí é fundamental também uma política de articulação que houve entre o turismo e as mais de 27 iniciativas que o turismo fez e o veterinário, procurando nas próprias iniciativas do turismo desenvolver campanhas de adoção e campanhas de sensibilização relativamente à adoção e relativamente ao tratamento que deve ser tido com os animais. Mas há uma outra coisa mais importante, e nós também não fugimos a essa, que é uma que já aconteceu e uma que vai acontecer, que é o contrato local de segurança, que é um projeto que nós sabemos quem é que foi o pai ou os pais da criança, onde o PSD também tem um bocadinho a ver com isso, mas sabemos quem é que foram os pais da criança, e a questão da Polícia Municipal. E quanto a isso, António Tavares, nós nunca nos podemos esquecer de duas coisas. Que é importante no contrato local de segurança não nos esquecermos do que é fundamental, que são as pessoas. E é uma não marginalização das pessoas que vivem em certas áreas, e é uma procura por também um policiamento de proximidade, mas também por uma interação entre as populações mais desfavorecidas e em certas áreas mais problemáticas, e dizer que, ao contrário daquilo que que foi aparecendo nas notícias ao longo dos anos, essas populações onde há incidência do contrato local de segurança não são populações pobres, não são populações de marginais, não são populações de bandidos, são populações de gente boa, de gente que muitas vezes precisa de ajuda, e são alguns dos projetos que são desenvolvidos pelo contrato local de segurança, a preencher formulários, a regularizar as suas situações, mesmo a nível de serviços estrangeiros e fronteiras, precisa de ajuda em tantas e tantas coisas, em educação, em tantas e tantas coisas, que nós não podemos fugir e não podemos dizer que não os ajudamos. E aí, o contrato local de segurança e uma perspectiva menos de show-off, mas mais de trabalho de fundo, dura, de trabalho no terreno do contrato local de segurança, é fundamental. Quanto à questão da Polícia Municipal, porque ela também é ligada a aquilo que nós achamos que é uma evolução do município. O partido que sempre defendeu ao longo dos anos a Polícia Municipal foi o Partido Social Democrata. Nem sempre a CDU o defendeu. Nem sempre a totalidade das franjas do Partido Socialista o defendeu. Houve um candidato à Câmara por parte do Partido Socialista que não era o maior amante da Polícia Municipal. Nós sempre a defendemos. E por isso faz sentido, e fez sentido, que o contrato, que neste caso a Polícia Municipal, fosse alocada, digamos assim, a um vereador do Partido Social Democrata, em que, e o vereador terá a oportunidade de explicar exatamente qual é que é o projeto para a Polícia Municipal, mas há uma questão fundamental na Polícia Municipal. Só para terminar, que já vai longa esta resposta e pediu-me para ser relativamente breve. A Polícia Municipal e o dossiê da Polícia Municipal estava um caos quando nós chegámos. Tinha havido com certeza boa vontade da antiga pessoa com essa responsabilidade, por quem temos com certeza todo o carinho e apreço enquanto dirigente do município, mas há uma coisa. Quando tivemos que renegociar contratos para o fardamento, porque os estavam planeados, eram elevados. Quando tivemos que procurar um espaço digno para a Polícia Municipal, com o encargo o mais reduzido possível para o município. Quando o próprio processo da escolha do comandante da Polícia Municipal foi alvo depois de denúncia por parte da Câmara Municipal de Loures. Alguma coisa não estava bem no processo. Não com certeza por maldade de quem geria o processo, mas porque nem todos temos sempre a mesma sensibilidade e a mesma perspectiva do que deve ser uma Polícia Municipal. E neste momento o PSD já conseguiu resolver a maior parte dessas questões. A breve trechos vão ser publicitados e eu não quero roubar aqui qualquer tipo de papo ao vereador, que é quem tem que explicar mesmo o que se passa com a Polícia Municipal e que está muito bem preparado para o fazer, mas dizer-lhe isto. Tudo aquilo em que o PSD e a coligação Loures sabe mudar se mete, nomeadamente na gestão do município, é efetivamente para ser para bem do município. E de uma perspectiva, como transmiti há bocado, mais responsável e mais pró-habitante. Que objetivos é que tem o PSD com esta participação no Executivo Municipal? Ou seja,
o que é que se quer provar ou se não se quer provar nada, o que é que se quer transmitir para os munícipes, para as pessoas que em Loures trabalham e têm a sua vida, o que é que se quer ao eleitorado, ao fim e ao cabo? Bom, em primeiro lugar, nós todos, como seres humanos, queremos sempre provar alguma coisa a nós mesmos. Mas nunca devemos deixar que esta prova que nós queremos dar a nós mesmos se sobreponha àquilo que são as provas que temos que dar a quem defendemos, quando somos titulares de cargos públicos, a quem defendemos, que são os municípios. E como é lógico, o PSD quer sempre dar uma prova, como eu referi há bocado, de maior maturidade, de maior responsabilidade e demonstrar também aos municípios, não só àqueles que confiaram em nós, mas àqueles que ainda estão cada dia a confiar mais em nós e quanto àqueles que vão nas próximas eleições e ao longo destes anos confiar cada vez mais em nós, que é esta perspectiva responsável, esta perspectiva séria, esta perspectiva rigorosa sem ser asfixiante, esta perspectiva também humana da política, esta perspectiva do próximo, esta perspectiva da base e da gênese do PSD de Sá Carneiro, é isto que nós também queremos mostrar aos municípios. Mas mostrar também uma coisa importante. É que este Executivo não era, nem podia ser o que era, nem defender o que defende, se nós não estivéssemos lá. É esse o valor acrescentado que o PSD trouxe ao coro? É um dos valores acrescentados, além daqueles que eu falei, é dizer que, efetivamente, este Executivo não seria o mesmo sem a nossa presença. Sem qualquer tipo de exprimor para a CDU. Mas a CDU é a CDU, a coligação Loures Sabe Mudar e o PSD são aquilo que são. O PSD quer provar que sabe mudar, é isso? O PSD já provou, neste primeiro ano, que sabe mudar. Já provou, sempre que contacta com a população, que efetivamente que quer mudar e que sabe mudar. E há uma coisa fundamental. Os pergaminhos daqueles que são os nossos representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas Juntas, mas estamos a falar do município, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, são pergaminhos claramente demonstrativos de que mudamos e de que sabemos mudar. Repare, quem diria, há uns anos atrás, que o número 2 da lista da Assembleia Municipal seria um ex-candidato pelo CDS, quando o CDS apresentou uma alternativa ao município? Quem diria? Ninguém diria. Isto só acontece por uma razão, por esta vontade de mudar, por esta responsabilidade, por esta perspectiva do centro-direita de dizer que é diferente e, portanto, em tudo o que temos feito, até no aumento que esta coligação Loures Sabe Mudar relativamente àquilo que era listas de PSD, pelo aumento do número de independentes e pessoas até de outras forças políticas, da área da CDU e da área do PS, que abraçaram este desafio também. Isto é a prova de que o PSD sabe efetivamente mudar e de que a coligação sabe efetivamente mudar e que não era um slogan de campanha, não era um chavão de campanha, era efetivamente um compromisso e um acordo que nós fazíamos e que rubricávamos com todos os lourenços. O desempenho destes dois vereadores está altamente pressionado porque vai ser o cartão de visita nas próximas eleições, ou seja, o trabalho que estes dois vereadores estão a fazer vai ser muito escrutinado nas próximas eleições. O PSD está a fazer o trabalho de casa. Repare, no dia em que os nossos vereadores ou os nossos eleitos não souberem reagir com a pressão, é uma má equipa onde estar, esta a nossa. Porque se nós sempre quisermos reagir com a pressão, achamos que a pressão faz parte da política, mas acima de tudo, a pressão faz parte da responsabilidade. O trabalho dos nossos vereadores é, como eu já disse, um trabalho do qual o PSD se orgulha imenso, do qual a coligação Loures Sabe Mudar se orgulha imenso. A articulação entre o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal e aquilo que é o trabalho na Assembleia Municipal, numa equipa bem liderada pelo coordenador de bancada, Jorge Antunes, é um trabalho de sinergia, de interação, em que todos fazemos parte da mesma equipa. E nesse campo, nós temos todo o orgulho do trabalho dos vereadores e temos toda a certeza que, se efetivamente este trabalho dos vereadores e este trabalho da Assembleia Municipal funcionar, como agora me dizia, como um cartão de visita, então estamos muito tranquilos quanto às próximas eleições, porque o cartão de visita vai ser maravilhoso. Mas achamos que o cartão de visita não deve ser esse. Achamos que o cartão de visita deve ser o trabalho que nós fizemos ao longo dos anos, também os erros que o PSD cometeu ao longo dos anos, e que o cartão de visita deve ser, acima de tudo,
estas mudanças de paradigma Mas que nós procuramos imprimir. Está a mudar, não está? O PSD Louros está a mudar. Repare, o PSD Louros... Vendo há 10 anos, o PSD Louros está a mudar. Repare, o PSD Louros mudou alguns protagonistas, tendo o cuidado e o respeito de sempre tratar bem outros protagonistas que já teve. Agora, como me dizia há bocado, em off, as lideranças e aquilo que é o reflexo. Sim, claro. Assim, das lideranças tem sempre um reflexo no partido. Mas este PSD Louros não é um PSD Louros do Ricardo Andrade, não é um PSD Louros do José Manuel Veiga Teles, não é um PSD Louros do Bruno Amaral, do Jorge Antunes, e podia dizer o nome de todos, de Ana Santos Graça, de Humber Alain, ou de todos aqueles que fazem parte desta equipa que lidera o PSD Louros. Este trabalho do PSD Louros é um trabalho de todos os militantes do PSD que quiseram dar um sinal claro que algo tinha que mudar na política e também na política concelhia. E por isso é que uma das grandes lutas e batalhas do PSD Louros é uma luta e uma batalha por uma nova forma de encarar a democracia participativa. Não uma forma de, como eu dizia, de show-off e de prometer primárias e de prometer internas e isto e aquilo e diretas e isto e aquilo. Não. A verdadeira democracia participativa tem que ser uma democracia participativa em que os cidadãos sejam consultados, em que os partidos vão diretamente, passa a expressão, à fonte perceber o que é que os cidadãos desejam, sem vender o seu ADN, sem vender aquilo que é a sua forma de pensar, mas verdadeiramente permitindo que tudo, quando sejam associações, quando sejam instituições de apoio social, quando sejam outros partidos, intervenha naquilo que é o fenómeno político. E deixe-me dizer-lhe a este respeito que o PSD Louros quis dar na sua tomada de posse uma imagem muito clara disso. Por isso, ao contrário do que é feito no Conselho de Louros, convidou todas as forças partidárias para estarem presentes na tomada de posse, convidou todas as IPSS, todas as associações, quer desportivas, quer não do Conselho, a estarem presentes e a ouvirem o que nós PSD temos a dizer para o Conselho de Louros. Isto sim é também e não querendo bater outra vez na tecla, uma mudança daquilo que é o paradigma político, não só naquilo que faz os nossos vereadores, mas naquilo que faz o PSD. Agora, um problema muito concreto do dia-a-dia das pessoas que no Conselho de Louros procuram os cuidados de saúde. O Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo, aliás, é uma questão que fui colocando aos outros responsáveis políticos. O estacionamento, o acesso da rodoviária ao interior, todo aquele redor do hospital em que o estacionamento é um caos. O que é que lhe apraz dizer sobre isto? Sobre este problema que, para além dos problemas de atendimento, mas não vamos entrar por aí, mas o problema de estacionamento, a concepção de tudo aquilo, há ali qualquer coisa que falhou. Não, vamos começar por falar no Beatriz Ângelo numa perspectiva interessante. Nós temos um Beatriz Ângelo, que é um hospital de Louros, que não serve a totalidade dos municípios. Esta é a primeira grande questão que temos que falar. E nisso, a perspectiva do PSD, que tem que ser os municípios a decidir o que querem, voltamos àquela democracia participativa, sempre foi defendida. E, portanto... Mas acho que essa parte já está feita. Mais ou menos. O problema é que do hospital o número de clientes não se pode alterar e há umas contrapartidas. Mas repare, nós não podemos dizer apenas que somos os pais da criança, mas que não nos preocupamos em educar a criança. Em primeiro lugar, não podemos deixar de dizer a responsabilidade que o PSD teve neste hospital. Foi no governo PSD. E não podemos deixar de dizer isto. Mas também não podemos deixar de dizer outra coisa. Quem empurrou com a barriga, chutando, entre aspas, alguns municípios para o outro lado, não foi o Partido Social Democrata. E quem quis dar mais importância a atender outros municípios de outros municípios do que os municípios de Louros, não foi o Partido Social Democrata. Mas estamos cá para ajudar a resolver os problemas. E quanto a isso, vamos dizer que, quanto à questão que me colocou do estacionamento
Do acesso, porque, e do acesso. Sobretudo para as populações mais idosas, é um problema grande. Vamos deixar aqui claros uma coisa. Deve haver o maior estacionamento possível, o menor número de lugares possíveis, com o menor custo possível, para quem quer, no seu transporte próprio, ir ao hospital. Mas também deve haver uma preocupação, e este Executivo já está a mostrar algumas mudanças quanto a isso, uma preocupação para que de qualquer ponto do Conselho de Loures, qualquer município possa chegar com celeridade ao Hospital Beatriz Ângelo para ser assistido, se assim necessário. Santo António dos Cavaleiros é tão próximo, nem esse tem. Isso é fundamental. Esperamos que este teste que está a ser feito com esta carreira da Barraqueiro ajude um bocadinho. Não queremos muito falar sobre isso por uma questão. É um teste importante, mas não queremos aqui já começar a deitar foguetes, porque há muito trabalho além disso a fazer, sempre com esta sensibilidade que o município deve ter, que o acesso ao Beatriz Ângelo é fundamental. Logicamente, como referia, mas levávamos a uma conversa muito mais complexa, aquilo que é o trabalho e o atendimento no próprio Hospital Beatriz Ângelo. Mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa. Temos tido muitos feedbacks positivos acerca daquilo que é o trabalho no Hospital Beatriz Ângelo. E nós devemos procurar sempre criar boas condições para os profissionais de saúde poderem trabalhar e boas condições para os hospitais poderem trabalhar, como devemos criar boas condições para a polícia e para todas as forças de segurança. E isto é fundamental também transmitir, que é fundamental, independentemente daquilo que são as verbas que se alocam, fazer sempre o melhor para transmitir e para dar boas condições aos profissionais das áreas para trabalharem. Porque sem os profissionais dessas áreas fundamentais, nenhum município funciona e nenhum político tem os seus problemas resolvidos. E nós às vezes esquecemos muito disto, que é os outros que estão fora do sistema político também são importantes. Eu tenho um rol imenso de queixas sobre o atendimento no Beatriz Ângelo, a começar pelos médicos muito jovens, a começar por um sistema que quase sempre está variado. Ainda ontem acedi e o sistema estava avariado, uma consulta estava marcada para as 4h30, eram 5 horas e ainda estávamos à espera que fôssemos atendidos no balcão geral. Funciona muito mal o Beatriz Ângelo. E depois, voltando àquela questão das populações que estão ou não, digamos, assignadas ao hospital, a Pontinha, por exemplo, quer sair porque está próximo de Santa Maria, e há uma série de freguesias de Loures que querem entrar. Sim. E isso era só uma questão de conciliar entre a saída da Pontinha, mas parece-me que a grande questão é o número de clientes, que o hospital não prescinde daquele número de clientes. Mas claro, acho que já podia ter resolvido. É claro que o contrato, a esse nível, tem algumas falhas, mas quanto a isso também lanço-lhe aqui um desafio de, a breve trecho, a coligação Loures Sabe Mudar tem todo o gosto a falar sobre todas as questões da saúde e hospitalares por alguém com muitas responsabilidades nesse campo, que é o Dr. João Varandas Fernandes, que é uma parte integrante da coligação Loures Sabe Mudar e que também tem toda a disponibilidade, com certeza, para discutir de todas as questões do hospital, porque é alguém que conhece o Sistema Nacional de Saúde como ninguém, é alguém que conhece os hospitais em Portugal como ninguém e que tem a sua perspectiva mais e menos crítica de algumas questões e, portanto, assumimos também aqui este compromisso de não pôr sempre os mesmos interlocutores a falarem sobre as mesmas questões, mas quem sabe do assunto, ou como diz o povo, quem sabe da poda, a falar sobre aquilo que é importante. E chegamos ao fim da nossa entrevista. De qualquer maneira, não queria terminar sem lhe pedir que, para quem nos está a ver lá em casa, os nossos espectadores, queria-lhe pedir uma mensagem que pudesse deixar a quem nos está a ver. Não, uma mensagem pessoal ou do PSD Loures, como entender, e falando lá para casa, deixo-lhe 2 minutos ou 3 que queira usar para usar a sua mensagem. Não tenho, Tavares, eu com certeza que farei isso, mas permita-me só que também fuja aqui um bocadinho, já percebeu que eu sou um bocado indisciplinado. Fuja à vontade. Nestas questões, mas para transmitir um ou dois aspectos fundamentais, que é quanto àquilo que nós prometemos em campanha eleitoral e que temos vindo a cumprir, apesar de este programa camarário não ser o nosso. Seria o nosso se tivéssemos ganho. O INI, a baixa que houve de IMI e que vai haver neste ano, jamais seria possível sem nós. Nós assumimos isto, o Sr. Presidente de Câmara não o nega com certeza, sem
Coligação Louros Sabe Mudar e seu PSD, esta baixa de IMI, por mais pequena que seja, não seria possível. Claro que não é a nossa baixa, que não é o nosso programa, mas sem nós nunca seria possível. Não é o vosso programa, não é o vosso orçamento. A questão das auges, e como nós temos insistido sempre junto do Executivo Camarário para resolver os problemas das auges, podem ser resolvidos sem recurso ao PDM, e alguns resultados que temos tido, também é algo que nós assumimos no programa eleitoral e que cumprimos. A própria questão do PDM, a forma como nós demos alguns inputs no PDM, desde os inputs sobre as aeros, desde os inputs sobre a mobilidade e os transportes e as acessibilidades, foram fundamentais também para algumas alterações, e também é um legado que nós deixamos. A própria questão dos transportes para o Hospital de Louros era uma promessa que também tínhamos, e estas questões têm vindo a lume, e estas perspectivas também são importantes. Mas há aqui uma questão que também é fundamental. A pressão que nós temos feito, que nós, Partido Social Democrático, que nós, Coligação Louros Sabe Mudar, e a mais-valia que damos quando pressionamos o Governo, que é um interlocutor que conhecemos naturalmente bem, quer sobre a questão do quartel de Bucelas, quer sobre o Centro de Saúde de Moscavide, ou muitos outros assuntos que ainda vão vir a lume, em que está lá o nosso dedinho, a nossa ajuda, Já faltam 3 anos. a nossa intervenção, dizendo ao Governo que este município é um município que não pode ser esquecido. Isto é também um legado importante. Mas há uma questão fundamental, e há bocado quando falámos na dívida não falámos sobre isso, que eu estava exatamente a aguardar para esta Temos altura, várias questões fundamentais que não dá para ver. que é: acha que alguma vez seria possível ter reduzido a dívida deste município, quer no final do mandato anterior, quer no início deste, se não houvesse uma lei dos compromissos? Se não houvesse uma lei que Levava-nos outra conversa. que obrigasse os municípios a serem mais responsáveis, Mas a serem acha mais justo transparentes, os municípios que a serem sempre mais têm transparentes. portado bem, Repare, agora tenham que contribuir com 2, 3 milhões para um fundo isso é o FAM. onde eles diminuíram Isso é uma questão do FAM. funcionários, Mas nós estamos a portaram-se bem. O que estamos a falar agora é da lei dos compromissos. E a lei dos compromissos é fundamental numa coisa, que é a credibilização da imagem dos municípios, e é alguma pedagogia junto dos municípios menos cumpridores, dizendo: vamos cumprir isto, vamos fazer isto desta forma, e assim há menos possibilidade de caírem em qualquer tipo de tentação ou de erros que são normais no ser humano. A questão do FAM a deixaremos para outro momento. O FAM é um dossiê. Várias questões, mas não dá para incluir. O FAM é um dossiê nesta entrevista. muito complexo, acerca do qual o PSD em Louros tem transmitido algumas opiniões, que tem conversado muito com o Secretário de Estado em causa, que inclusivamente já veio a iniciativas da Comissão Política, já veio uma ou duas vezes a este município conversar sobre isso, e com certeza tem todo o gosto em falar com a totalidade do município, assim seja convidado, para explicar tudo isto. Essa questão do FAM deixamos para depois. Agora iria então, depois desta indisciplina, essa mensagem a todos os Nós lourenses. também somos muito indisciplinados, sabe? Graças a Deus que a indisciplina nem sempre é má. Para ser independente tem que ser indisciplinado. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, é essa forma de estar de órgãos de informação como a Louros TV, como Notícias de Louros, como Odivelas de Louros Magazine, especialmente estes três, que são sempre muito independentes, especialmente Notícias estes de cá e de lá. Notícias de cá e de lá, estes órgãos de Também não há informação. mais. Não, há o Tribuna. Tribuna já não há, já acabou. Eu, como isso que tem dias, Não, eu já procuro acabou. no- Oficialmente Acabou mesmo. O Tribuna acabou. Acabou mesmo. É uma pena, mas é um facto que esta forma, este comportamento, esta forma de estar, este comportamento que estes órgãos de informação têm, são fundamentais para o Conselho de Louros. E é um apelo que nós temos deixado sempre, é para que cada vez mais os órgãos de informação do Conselho sejam mais independentes e para que cada vez mais existam órgãos de informação independentes no Conselho de Louros. Não é fácil. Os órgãos da Câmara têm que transmitir a perspectiva da Câmara e os órgãos independentes têm que transmitir a perspectiva de todos os intervenientes, forças políticas ou não, que existem no Conselho, e por isso deixo mais uma vez, como dei no início, dar-lhes os parabéns pelo trabalho que desenvolvem, que aliás é reconhecido pelo PSD no seu todo e pelos seus vereadores, mas muito pelo PSD, dar-lhe os parabéns a si e a estes órgãos de informação pelo trabalho que têm feito, especialmente
nestes últimos 2 anos. Agora vamos à mensagem. Vamos à mensagem. Em primeiro lugar, muito bom dia, mais uma vez, a todos aqueles que nos veem e que nos escutam. A mensagem do PSD Loures tem que ser sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, uma mensagem de que vale a pena acreditar naquilo que é o projeto que a Coligação Loures Sabe Mudar apresentou a todos os lourenços e naquele que é o projeto que o PSD Loures já apresentou 2 vezes ao seu eleitorado interno e neste último mandato ao seu eleitorado externo, dizendo que vale a pena viver em Loures, vale a pena estar em Loures, vale a pena confiar no PSD, vale a pena acreditar no PSD, nos vereadores, nos estados municipais, nos autarcas de freguesia do PSD, sejam os presidentes de junta ou não, vale a pena acreditar neles e na mensagem que eles transmitem e no trabalho que eles transmitem diariamente como aquilo que é o importante e o verdadeiramente fundamental para todos os municípios de Loures. Os nossos presidentes de junta, os nossos deputados municipais, os nossos autarcas de freguesia, os nossos vereadores e todos aqueles que constituem a liderança do PSD em Loures, portanto toda a equipa da mesa, dos gabinetes, toda a equipa da Comissão Política, todo esse trabalho é um trabalho sempre virado para os lourenços, virado para o fundamental, que é e deve ser sempre o trabalho de um autarca e de um dirigente político, mas acima de tudo, nunca negando, nunca indo contra aquela que é a herança de Sá Carneiro, que é a herança de 40 anos de PSD e de 40 anos de democracia. Por isso é transmitir esta perspectiva de confiança e de esperança e transmitir também, para terminar, um desafio, que é o desafio de venham ter connosco, falem com o PSD, digam o que é que está mal, digam aquilo em que o PSD erra, digam aquilo em que a Câmara Municipal erra, para que juntos possamos verdadeiramente construir um Concelho de Loures onde valha cada vez mais a pena viver. Obrigadíssimo a todos por nos terem ouvido. Muito obrigado mais uma vez à Loures TV por nos ouvir. Nós fizemos o nosso papel, tentamos ser independentes, sendo livres. Às vezes é difícil, mas faz o possível. E a gente tenta ir onde consegue ir, outras vezes não é possível. Ok, Ricardo Andrade, muito obrigado. Mais uma vez e desculpa alguma indisciplina natural. Não da idade, mas da forma de estar. Também concordo com essa indisciplina, portanto, estamos bem. Ok. Então terminamos aqui a entrevista com o Ricardo Andrade, presidente da Comissão Política do PSD de Loures. E com esta entrevista terminamos uma série de 3 entrevistas que fizemos sobre este primeiro ano de mandato no município de Loures.